Começar aqui falando a respeito. Nós estamos na página 15, atuação junto ao idoso. Atuação junto ao idoso. Santos e Ludovic, em 2011, importantes profissionais que é Santos e Ludovic, que atuam na África, lá na área de gerontologia, especialmente em Moçambique, em uma entrevista concedida a Terezinha da Silva, eles observaram que essa estrutura organizada com preponderância na figura do idoso só se mostra presente ainda em aldeias mais afastadas das grandes regiões centrais. Partindo da entrevista realizada junto a essas figuras ilustres da África, que é Santos e Ludovic, constatou-se que o tempo em que o idoso era considerado uma biblioteca que deveria ser consultada para desenvolver todos os problemas familiares foi, de fato, deixado para trás nos grandes centros urbanos. Segundo Terezinha da Silva, atualmente os idosos africanos moram em grande maioria nas aldeias, onde eles também trabalham. As principais atividades econômicas desenvolvidas pelos idosos lá em Moçambique, lá na África, estão relacionadas a ofícios da agricultura e da carpintaria, que garantem apenas a sobrevivência desses idosos. E de acordo com as entrevistadas, lá na África, a mulher idosa sofre muito mais que o homem idoso. E as consequências dessa mudança de valores, né, gente, entre homem e mulher, visto que além de ser responsabilizada pelas atividades de agricultura e carpintaria, também ela é encarregada de cozinhar, encarregada de buscar a lenha, de buscar a água. Em tese, grande parte dos idosos morreu durante um grande número de guerras civis. E, em decorrência disso, a idosa acaba sendo responsabilizada pela sua sobrevivência e da sua prole, dos seus filhos. Santos e Ludovic, 2011. Aliás, pautando-se nas colocações de Terezinha da Silva e Santos e Ludovic, esses três, nos dizem que em algumas aldeias a morte dos companheiros é apontada como decorrente da feitiçaria da companheira, bem como, frequentemente, outros problemas vivenciados pela família. Os idosos em situação de vulnerabilidade social, em grande parte, ficam entregues à própria sorte. Em alguns casos, esses idosos têm o atendimento das igrejas, dentre as quais atualmente se destaca nesse sentido a Igreja Católica. Além dessa intervenção, Santos e Ludovic, 2011, destacam ainda a Organização Moçambicana dos Reformados, uma organização não governamental que atua na região lá de Moçambique, na África, e que organiza livros para transmitir as histórias dos antepassados aos mais jovens. Essa organização arrecada dinheiro junto à sociedade para investir em suas atividades. Esse mesmo respeito em relação ao cuidado e atenção com os idosos, por muito tempo, ela foi observado na cultura japonesa. Atualmente, contudo, temos visto que esse respeito ao idoso, infelizmente, também tem diminuído lá no Japão. Vejamos a polêmica declaração de um ministro japonês sobre os idosos para, na sequência, retomar a compreensão histórica. O ministro japonês diz que idosos doentes devem morrer rapidamente para o bem da economia. Verdade, vou repetir para você. Você acha que você escutou errado? Não. O ministro japonês diz que todos os idosos doentes devem morrer rapidamente para o bem da economia, lá no Japão. Os custos dos tratamentos que prolongam a vida de pessoas com doenças sem recuperação são desnecessários para a economia japonesa, defende Taro Aso. O ministro japonês de Finanças, lá do Japão, em função há cerca de um mês, defende que os cuidados de saúde para doentes mais idosos significam um custo desnecessário para o Japão e que a estes pacientes deveria ser permitido morrer rapidamente para aliviar a pesada carga financeira que representa esses idosos e o seu tratamento da economia japonesa. Que Deus não nos permita que sejamos forçados a viver quando queremos morrer. Eu iria acordar sentindo-me incrivelmente mal por saber que o tratamento era totalmente pago pelo governo. A frase de Taro Aso, citada pelo Guardian, foi proferida durante uma reunião do Conselho Nacional dedicada às reformas da segurança social e ao orçamento para a saúde. As declarações tornaram-se ainda mais polêmicas quando o ministro japonês defendeu que o problema só será resolvido se deixar os idosos morrerem rapidamente. Num país com quase um quarto de uma população de 128 milhões de pessoas, com mais de 60 anos de idade, Taro Aso, de 72 anos de idade, que poderia já ter morrido também, acrescenta que vai recusar qualquer assistência médica, até para ele deveria ser, né, gente? Se ficar gravemente doente.
Não preciso desse tipo de cuidados, disse ele, citado pela comunicação social japonesa, segundo a qual o ministro japonês, que tem 72 anos de idade, terá dado indicações à sua família para que não receba qualquer tratamento que lhe prolongue a sua vida. Ele não quer, mas já está com 72 anos de idade. Após tornadas públicas as declarações de Taro, Aso tentou se explicar aos jornalistas. O ministro das Finanças lá do Japão admitiu que utilizou uma linguagem inapropriada, mas sublinhou que apenas se referia às suas opções pessoais. Se ele fosse ser tratado ali pelo governo, ele preferia morrer, né? Então, provavelmente, ele tem um plano de saúde lá no Japão, tem alguma coisa aí, né? Dinheiro para bancar. Disse o que pessoalmente acredito e não que deveria ser o Sistema Nacional de Saúde do Japão, disse Taro. Essa não é a primeira vez que o responsável japonês se vê envolvido em polêmica. No passado, ele fez piadas sobre doentes de Alzheimer e disse que gostaria que o Japão fosse um país tão bem-sucedido que os judeus mais ricos ali quisessem viver. Agora, refletindo sobre as colocações do ministro japonês, Taro, repense se na fala dele o que predomina é o respeito para com o cidadão idoso ou o respeito para com a regulação econômica do Japão. Embora a compreensão apresentada na fala do ministro japonês em questão não seja representativa da comunidade japonesa como um todo, podemos observar que o respeito com relação a esse segmento mostra-se muito enfraquecido devido às mudanças no processo produtivo, na qual o jovem é tido como o mais importante instrumento do desenvolvimento do gênero humano, como possível fonte para o modo do pensamento do ministro Taro. Olhando para a tradição, podemos ainda notar o caso de algumas tribos japonesas nas quais as pessoas, atingindo uma determinada idade, deveriam se dirigir a uma montanha e aguardar a própria morte lá no Japão. Nós paramos aqui na página 17.